Olá! Se você quiser saber sobre complicações da artrodese de coluna, fique comigo. Olá! Eu sou o Dr. Vitor Rosseto Barbosa, médico neurocirurgião funcional. E eu quero falar um pouco sobre artrodese de coluna. Mas não as suas indicações, mas mais complicações a longo prazo. A artrodese de coluna, ela tem sua utilidade, não deve ser demonizada. Nos casos de instabilidade de coluna, ela é muito útil. Tem duas escolas principais, a escola americana e a escola europeia, em que a indicação é um pouco diferente. A escola americana indica mais a artrodese de coluna, enquanto a escola europeia é mais conservadora. Justamente pensando nessas complicações a longo prazo. Para a escola europeia, tem que ser um caso claro de instabilidade, em que a vértebra escorrega, fica escorregando uma sobre a outra com a mobilização da coluna. E a artrodese, para estabilizar esses casos, é muito interessante. Hérnias de disco que ficam acontecendo a todo momento, também é interessante. Então, ela tem sua utilidade. Mas a gente tem que saber o que pode acontecer no futuro. O paciente precisa ter as expectativas corretas. Então, o mais conhecido é a doença do nível adjacente. O que seria isso? A coluna, ela se move por segmentos. Então, uma vértebra em cima da outra é um pedacinho que vai mexer o outro pedacinho, que vai mexer o outro pedacinho. Se a gente paralisa, o que é artrodese? Fazer aquela instrumentação que parafusa um pedaço da coluna. Se a gente paralisa um pedaço da coluna, alguém vai ter que fazer o trabalho do outro pedaço da parado. E aí começa a sobrecarregar o nível do lado, que a gente chama de nível adjacente. E vai degenerando mais rápido. Aí pode ser que a gente tenha que ficar subindo a artrodese, fazendo cirurgias subsequentes. Outra complicação é a quebra do material. O parafuso, ele tem uma função de segurar a coluna naquela posição até que ocorra uma fusão óssea, até que os ossos grudem, até ocorrer a artrodese. A coluna vai se mexendo e o parafuso pode quebrar. Ele pode ficar mexendo e quebrar. Se quebrar precocemente, é um problema. Se quebrar tardiamente, já com o osso fundido, não é um problema. O parafuso, ele pode não quebrar e com o movimento da coluna, ele pode ficar fazendo como se fosse um furo no osso. Ele vai alargando o espaço em volta do osso e isso vai gerando dor, chama osteólise. E nós temos a possibilidade de sobrecarregar um segmento da coluna se não for feito o correto planejamento da artrodese. Tem que pensar nas curvas, tem que pensar onde vai parar, tem zonas da coluna que são mais móveis. Parar a artrodese numa zona ruim sobrecarrega o outro pedaço da coluna, começa a gerar dores, deformidade. A pessoa ficou com a coluna meio reta, começa a ficar o que a gente chama de cifose, começa a ter a coluna caindo para frente. Então, tem que pensar no planejamento adequado dessa cirurgia. Por fim, se nós paralisamos um pedaço da coluna, nós temos os músculos que mexem aquela região. Músculo parado começa a ter um maior gasto energético. É a mesma coisa que ficar parado com o braço na mesma posição por muito tempo. Começa a doer. Isso vai acontecer com a musculatura da coluna. Pode acontecer também uma sobrecarga da musculatura da coluna que está paralisada. O paciente entra numa fase que a gente chama de lua de mel e depois de um tempo começa a ter dor na musculatura que está paralisada. É difícil reabilitar essa musculatura, porque é uma região que está com artrodese, mas tem o seu tratamento. A última coisa que eu queria falar são as fraturas. Se a coluna ela não está pronta para receber uma artrodese, os ossos são muito frágeis e a artrodese for curta, não for bem planejada, pode ocorrer uma fratura por sobrecarga daquela vértebra frágil. Não quero demonizar aqui. O procedimento é muito bom para corrigir deformidades, é muito bom para
corrigir instabilidades, é muito bom para hérnias que ficam recidivando. Ela tem sua função, mas tem que ser bem planejado e tem que levar em conta os riscos. Se você quiser saber mais sobre artrodese, fique com a gente, nos siga, curta, compartilhe, alguém pode estar querendo receber essa mensagem. Obrigado!